Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de Língua Portuguesa, tá bom? Da página 112 até a 117. Vamos encerrar o capítulo 3 sobre texto informativo, né? As atividades de hoje, como sempre no final da unidade, tem uma revisão, né, de assuntos importantes. Hoje a gente vai ver acentuação de oxítonas e proparoxítonas. Então, vou começar aqui na página 112, a partir desse palavras em jogo aqui, tá bom? Então, aqui, a partir desse palavras em jogo. A página 111, eu não vou ler, porque é só mais um texto informativo de todos que a gente já viu, né? A gente já conseguiu absorver bastante como que é um texto informativo, que é passando informações sobre uma devida coisa, um animal, um objeto, uma região, uma pessoa. Então, a gente já sabe mais ou menos como que é um texto informativo, não precisa ler outro, tá bom? E aqui na página 112, tinha que fazer uma leitura em grupo. Então, igual a gente fazia lá na sala, que eu falava, lê tal parágrafo, lê tal parágrafo para cada pessoa, era isso que a gente tinha que fazer. E, como a gente está tendo esse ensino remoto, não vai dar para fazer essa atividade. Então, eu vou vir aqui para essa palavras em jogo para a gente finalizar esse capítulo, certo? Começando aqui na página 112, acentuação das oxítonas para proparoxítonas. Oxítonas são as palavras que a última sílaba é a mais forte. Proparoxítonas são aqui as antepenúltimas ou as antes dela, são as mais fortes da palavra. A sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Geralmente é a que tem acento, mas quando a palavra não tem acento, a gente tem que ver pela entonação, certo? 1. Você vai ler 3 placas e fazer o que se pede. Então, tem 3 placas para a gente ler aqui, que já está juntando. Placa 1. Vamos ao zoológico. Aí tem aqui o zoológico e tem todas as setinhas para os animais que tem nesse zoológico. Jacaré, chimpanzé, arara, canindé, tucunaré, que é um peixe, tamanduá, lobo-guará, curim-batá, que é um peixe, lambari, jabuti, enfim, tem vários aqui. Todas essas palavras são oxítonas. Todas essas palavras, a sílaba tônica delas é a última sílaba. Então, presta atenção. Algumas têm acento, outras não. Copie da placa 1 as palavras oxítonas que não são acentuadas. Então, vocês vão pegar aqui dessa primeira placa do zoológico e vão colocar nessa linha só as palavras que não têm acento, certo? Tranquilo de fazer. Agora, releia as palavras oxítonas acentuadas. Então, você já separou as que não têm acento, agora você vai reparar só nas que têm acento. Com que letra essas palavras terminam? Presta atenção. As palavras acentuadas são jacaré, chimpanzé, canindé, tucunaré, tamanduá, lobo-guará, curim-batá, jaó, socó, carijó. Essas são as palavras acentuadas. Quais são as letras que acabam essas palavras? Então, eu tenho palavra que tem acento aqui na última letra, que é o E. Tenho palavra que termina com A e é acentuada. E tenho palavra que termina com O e é acentuada. Então, as últimas letras dessas oxítonas que são acentuadas é A, E e O, certo? Isso que vocês vão colocar aí na resposta da B. Placa 2. Vamos ao armazém. Armazém do Alê. Ofertas. Aí tem aqui várias coisas que vendem no armazém do Alê. Chá, café, filé, guaraná, abacaxi, cará, fubá, chuchu, patê, jiló, caqui e alho poró. Todos esses nomes de alimentos também são oxítonas. Todas essas palavras, a sílaba tônica dela se encontra na última sílaba. Então, todas são oxítonas. Algumas têm acento e outras não. A mesma coisa dessa placa aqui. Copie da placa 2 as palavras terminadas em A. Então, vocês vão pegar todas as palavras terminadas em A e vão escrever nessa linha. Todas as palavras terminadas em E e escrever nessa linha. Todas as palavras terminadas em O e escrever nessa linha.
O que você observou em relação às palavras oxítonas do item C? Então, depois de você copiar todas as palavras que terminam com A, E e O, você vai perceber que todas têm acento, tá? Então, é isso que vocês vão colocar aqui. O que você mais consegue observar é que todas essas palavras que terminam em A, E e O são acentuadas. Quais palavras dessa lista não receberam acento? Circule-as. Então, vocês vão vir aqui nessa parte, tá? E vão circular as palavras que não têm nenhum acento. Só isso. Vamos escrever uma regra com o que foi observado na placa 1 e 2. Complete a frase a seguir. Então, tem aqui todas as palavras oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. Isso é uma regra, tá bom? Todas as palavras oxítonas, que a última sílaba é a mais forte, elas são acentuadas se terminarem com A, E e O. Se terminar com I, se terminar com... com U, não são acentuadas, certo? Só A, E e O. Leia essas palavras oxítonas. Armazém, alguém, ninguém, parabéns e também. Você gosta de fazer descobertas? Então descubra qual é a regra de acentuação dessas palavras e escreva-as nas linhas a seguir. Aguarde para ler sobre a sua regra, se a sua regra está adequada. Então presta atenção. Essas palavras aqui são todas oxítonas também. A última sílaba é a mais forte. O que elas têm em comum? Armazém, alguém, ninguém, parabéns, também. Então, todas terminam com ou em ou ens. Então, isso. E elas têm acento. Pronto, todas as palavras que terminam com em ou ens têm acento? Não, gente, somente as oxítonas. Somente as que a sílaba mais forte é a última. Então, armazém, o zen é o mais forte. Alguém, o gen é o mais forte. Ninguém, gen é o mais forte. Parabéns. Tá vendo, gente? Quando a gente vai falar, a gente fala o bens mais forte. E também, não é também, é também. O bem é mais forte. Então, as oxítonas terminadas em e ens têm acentos, tá bom? Essa é a regrinha que vocês vão colocar aí na linha de baixo. Página 114. De volta ao zoológico. A terceira placa do zoológico também, só que é de outra placa, né? Zoológico, hipopótamo, búfalo, antílope, cángado, tarântula e pássaros. Todas essas palavras são proparoxítonas. Então, é a penúltima sílaba ou antes dela que é acentuada, que é a sílaba tônica da palavra. Então, aqui, hipopótamo. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, o pó, que é o mais forte. Hipopótamo tem até acento para a gente conseguir identificar. Quantas foram acentuadas? Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai olhar quantas palavras são acentuadas aqui e colocar quantas são. Não precisa colocar quais, tá? Só quantas. Alguma delas deixou de ser acentuada? Tem alguma aqui que não tem acento? Vai colocar. Descubra qual é a regra de acentuação dessas palavras proparoxítonas e escreva a seguir. Aguarde para ler e saber se acertou. Presta atenção, tem uma regra muito importante para que vocês entendam o que é uma proparoxítona. Toda proparoxítona tem acento, tá bom? Todas. Sempre que for uma proparoxítona, ela tem que ter acento. Então, quando tiver lá para classificar oxítona, proparoxítona e paroxítona, vocês vão olhar, se você tiver na dúvida se essa palavra é proparoxítona ou não, você vai olhar se ela tem acento. Ah, ela tem acento, então ela é proparoxítona. Professora, todas as palavras que têm acento são proparoxítonas? Não, tá? Só quando o acento é na antepenúltima sílaba ou antes dela.
certo? Então, se o acento for na última sílaba, vai ser oxítona, porque a última é a mais forte. Se for na penúltima, vai ser paroxítona, porque a penúltima é a mais forte. Se for antes dela se for a antepenúltima ou antes dela, vai ser proparoxítona. O importante é que a gente saiba que todas as proparoxítonas têm acento. Então, se você anotou lá que uma palavra é proparoxítona e ela não tem acento, está errado, certo? Aqui, 2. Complete as palavras representadas pelos desenhos. Não se esqueça da acentuação. Presta atenção, aqui vocês vão ter que colocar o acento nas palavras. Então, tem que prestar atenção na hora que vocês forem escrever. Ó, para a receita é preciso uma... O que é esse desenho que está aí? Uma xícara de leite em pó. Então, xícara tem acento no xi, tá? E pó tem acento, né, no pó. Aqui embaixo, o que eu quero é... Tem aqui, não é sorvete, tá bom, gente? É picolé. A resposta. Não é sorvete, é picolé porque tem que ter acento. Picolé e... Vocês já sabem qual é essa fruta aqui do lado. Embaixo vocês também vão colocar as palavras que são esses desenhos aqui. Não esquece dos acentos. Embaixo, quais palavras não precisaram de acento? Então, você vai olhar. Já começamos aqui, ó, por exemplo, abacaxi. Abacaxi não tem acento. Então, já vai colocar abacaxi. Aí, vocês vão colocar o porquê que elas não têm acento. Porque elas não terminam nem em A, nem em O, nem em E, nem em, nem ens. Então, se ela terminar com I ou com U, ela não tem acento, certo? Aqui nessa página 115, é bem tranquilo de fazer, não tem certo e errado, para ver o conhecimento de vocês sobre os animais, né? Então, não precisa... Eu não vou corrigir como certo e errado. No final aqui, tem o resultado. Então, você vai ver. Se você acertou de 1 a 3, você precisa se informar mais. Se você acertou de 4 a 6, você tem bastante informação. Se você acertou de 7 a 8, parabéns, você é muito informado. Então, vamos lá. Eu vou passar essa atividade para vocês. E no final da aula de hoje, eu passo a correção, tá? Vou mandar no grupo a foto do meu livro com a correção disso aqui para você ver se você acertou ou se você errou. Como está o seu conhecimento sobre animais? Pinte suas respostas. Depois, veja se você é bem conhecedor dos animais. Gente, é para fazer essa atividade com o que você sabe, tá bom? Não é para procurar na internet. O jeito que você souber, você pinta aqui, tá bom? Senão não vai... Então, o resultado vai ser errado. Quantos anos vive um cavalo aproximadamente? Quantos anos você acha? 20 anos, 30 anos, 40 anos ou 50 anos? Depois, qual é o animal terrestre mais rápido do mundo? O cavalo, o tigre, o leão, o guepardo? Você vai pintar a alternativa que você acha. Qual é o animal terrestre mais alto do mundo? Lembra, eu falei sobre isso em uma aula quando a gente estava estudando sobre os elefantes. O elefante é o animal mais pesado, mas tem outro animal que é o mais alto. Então, você vai pintar aqui, elefante, ou girafa, ou zebra, ou avestruz. Qual pássaro consegue parar no ar, que consegue ficar voando parado, sem se movimentar? Pardal, andorinha, tico-tico ou beija-flor? Vai pintar. Qual é o peixe mais voraz? Isto é, que devora tudo rápido. Então, o peixe que come mais rápido. O lambari, a carpa, a tilápia ou a piranha? Você vai pintar. Aqui do lado. Qual desses animais produz leite? Então, é desses animais aqui. Óbvio que existem outros animais que produzem leite, mas está perguntando desses aqui. Um peixe produz leite? Uma galinha produz leite? Uma cabra produz leite? Ou uma minhoca produz leite? Você vai pintar qual que você acha. Qual animal a seguir é o mais lento? A cobra, a lesma, a tartaruga ou a formiga? Qual é o animal terrestre mais pesado do mundo? Mais pesado, lembra? Elefante, rinoceronte, hipopótamo ou leão? Feito isso, vamos esperar o final da aula que eu vou passar as respostas corretas. Aí vocês vão ver quantos pontos vocês fizeram.
Aqui na página 117 é só uma autoavaliação, como vocês sempre fazem quando termina uma unidade, né? Então, vê aonde você avançou e aonde você precisa estudar mais. Leitura e interpretação de texto informativo. Precisa estudar mais? Marca o xizinho. Já avancei? Já entendi o que é um texto informativo? Já consegui produzir o meu texto informativo? Então, eu avancei. Características do texto informativo. Eu sei o que é um texto informativo? O que precisa em um texto para ele ser classificado um texto informativo? Precisa de informações, precisa ser direto, precisa de uma linguagem clara, precisa de termos científicos. Então, se você já entendeu todas essas características, coloca como um avancei. Se você ainda não entendeu, coloca procurar mais. Ou precisa estudar mais. Produção de texto informativo. Como foi para você produzir aquele texto da baleia azul? Você fez? Você não fez? Você teve dificuldade? Foi fácil? Então, você vai colocar aí se você precisa estudar mais ou avançou. Adjetivos e locuções adjetivas. São as características do outro. Então, o bonito, o feio, o magro, o alto, o baixo. Então, vocês vão colocar, se vocês já entenderam o que são adjetivos. Locuções adjetivas. É de ferro, é de vidro. Tá? Quando tem duas palavras, é uma locução adjetiva. O grau das palavras, aumentativo e diminutivo. Então, o leãozinho e o leãozão. Já sei qual que é o aumentativo, qual é o diminutivo? Certo. Numeral, ordinal, cardinal e romano. Então, ordinal são aqueles números que a gente usa no dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5. E cardinal são os das colocações. Então, primeiro, segundo, terceiro. E o romano são aqueles com X, I, V, que a gente viu em matemática no ano passado. Acentuação de oxítonas e proparoxítonas. Essa atividade é a última que a gente fez. Você entendeu como que você deve identificar a acentuação? Quando termina com essas duas expressões, ou E, A e O, e for uma oxítona, precisa de acento. Quando for proparoxítonas, todas as proparoxítonas têm acento. Então, você conseguiu compreender isso aqui? Ou você tem que estudar mais? E a participação nas atividades orais. Vocês conseguiram fazer a leitura dos textos? Vocês conseguiram ler o seu texto e compreender o texto que você mesmo fez? Então, você vai colocar aqui se você precisa estudar mais ou avançou. É uma autoavaliação, certo? Bem tranquilo de fazer. Essas são as páginas de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, como sempre, tá bom? Beijo, tchau, tchau.